Começamos com uma notícia que abalou não só o Brasil, mas todo o mundo da música de língua portuguesa. A morte de Lô Borges, aos 73 anos. Sim. Falar de Lô Borges é falar de um dos fundadores do Clube da Esquina. Um som inconfundível. Exatamente. A música dele tinha uma complexidade que parecia simples, uma melancolia que era, ao mesmo tempo, luminosa. É um legado imenso. É mesmo. E é por isso que o desfecho da sua vida parece tão desconcertante. As fontes que analisamos, um artigo e um esboço de guião, contam uma história puramente clínica. A nossa missão hoje é tentar perceber essa história. Como é que algo que começou num contexto quase doméstico, uma intoxicação medicamentosa, pôde desencadear, uma cascata de acontecimentos que levou a este fim. Essa é a questão central, não é? É uma narrativa que nos força a confrontar a fragilidade do corpo humano, mesmo de alguém que criou algo tão forte como a sua música. O ponto de partida de toda esta tragédia parece ser algo incrivelmente comum, quase banal: a automedicação. Pois. A cronologia que temos indica que Lô Borges foi internado a 17 de outubro. A causa inicial: intoxicação causada por medicamentos. Sim, e é fundamental percebermos o que isto significa no mundo real. Porque intoxicação medicamentosa soa a algo muito drástico, mas na maioria das vezes, como a nossa análise aponta, resulta de situações do dia-a-dia. Acontece quando se tomam medicamentos sem orientação médica ou quando se erra na dose a tentar ter um alívio mais rápido. Para uma dor, uma ansiedade. Exato, uma gripe. É um impulso muito humano. É um impulso de querer resolver um problema imediato. A análise até detalha as classes de medicamentos mais envolvidas: ansiolíticos, antigripais, antidepressivos, anti-inflamatórios. Basicamente, o que muita gente tem em casa. Exatamente. O conteúdo da prateleira de medicamentos de muitas casas. E há um dado estatístico de um levantamento em São Paulo que me pareceu absolutamente central para entender a dimensão disto. Diz. Cerca de 85% destes casos de intoxicação ocorrem em casa. 85%. Sim, é um número brutalmente revelador, porque retira o problema do ambiente hospitalar e coloca-o no nosso espaço mais íntimo. O perigo não está só num procedimento complexo, pode estar no armário da casa de banho. Transforma um risco abstrato numa realidade doméstica. É assustador. E antes de prosseguirmos com esta cronologia médica, que é, por natureza, sombria, Sim. talvez seja importante parar um momento para recordar a pessoa no centro disto tudo, porque Lô Borges era muito mais do que um paciente. Sem dúvida. Falar do Clube da Esquina é falar de um momento de viragem na música. Não era só um grupo de amigos a fazer música em Minas Gerais. Era um caldeirão de influências. Eles misturavam tudo, não é? Bossa nova, Beatles... Sim. Bossa nova, rock progressivo, jazz, música folclórica. E criaram algo que, nunca tinha sido ouvido antes. E a contribuição de Lô Borges foi fundamental. Ele era muito jovem quando tudo aconteceu, um adolescente quase, o famoso disco do ténis. Uma obra-prima. O seu álbum de estreia a solo. Foi composto e gravado quando ele tinha 20 anos. E uau! Há uma pureza, uma melancolia agridoce na voz e nas composições dele que era única. E uma harmonia complexíssima. As canções dele estão cheias de acordes inesperados, de caminhos melódicos que nos surpreendem. É quase uma metáfora para o corpo humano. É uma ótima analogia. Um sistema de uma complexidade imensa, onde cada elemento tem de estar em equilíbrio para a música continuar. Quando uma nota desafina, todo o acorde pode ruir. Uma analogia perfeita e, infelizmente, muito apropriada para o que aconteceu a seguir. Porque no caso dele, o sistema começou a desafinar. E de forma grave. As informações indicam que o estado clínico dele se agravou num hospital. Surgiram complicações graves e, o que é mais preocupante, não havia sinais de melhoras. E isso leva a um ponto de viragem no tratamento. Quando os médicos percebem que a situação não está a estabilizar, são forçados a tomar medidas mais drásticas. Exato. E aqui surge um procedimento que, para o leigo, soa sempre a algo muito sério: a traqueostomia. Sim. Quando uma equipa médica chega ao ponto de precisar de fazer uma traqueostomia, o que é que isto nos diz sobre a batalha que está a ser travada? Já é uma medida de último recurso. É, sem dúvida, um sinal de que a situação é crítica. Uma traqueostomia não é um procedimento de rotina, de todo. É uma intervenção cirúrgica para criar uma via aérea diretamente na traqueia.
Para ligar ao ventilador, certo? Exatamente. O objetivo é contornar as vias respiratórias superiores e ligar o paciente a um ventilador mecânico de forma mais estável. Basicamente, é a equipa médica a admitir que os pulmões do paciente perderam a capacidade de funcionar sozinhos. A insuficiência respiratória atingiu um nível avançado. Exatamente. O sistema respiratório foi um dos primeiros a entrar em colapso. Faz sentido. Sim, e isso está perfeitamente aliado com o que sabemos sobre estas intoxicações ou sobre infecções sistémicas graves. Os pulmões são órgãos muito sensíveis, funcionam como um filtro e são muitas vezes a primeira grande frente de batalha. E a primeira grande vítima. E a primeira grande vítima quando o corpo é invadido por uma toxina ou uma inflamação descontrolada. E este percurso clínico que começou em casa e passou por esta falha respiratória aguda, culmina na causa da morte que consta no boletim médico. Falência múltipla dos órgãos. É um termo que ouvimos com frequência, mas o que é que significa mecanicamente? O que é que acontece dentro do corpo? O que a análise nos mostra é quase como um avião previsível para o desastre. O termo técnico é Síndrome da Falência de Múltiplos Órgãos, ou SFMO. Certo. Imagina o corpo como uma orquestra afinadíssima. A CFMO acontece quando o músico desafina tão alto que contagia o que está ao lado. E depois o seguinte, até que o que temos é só ruído. E por fim, silêncio. 2 ou mais órgãos vitais começam a falhar em cascata. É em cascata. E essa cascata tem uma ordem mais ou menos definida. Sim, a descrição que encontrei parecia um efeito dominó a percorrer o corpo. Exatamente. Geralmente, como vimos, começa pelos pulmões, logo a seguir os rins, que são os grandes filtros do sangue, começam a ceder, depois o fígado, a central metabólica do corpo, a seguir o sistema gastrointestinal. E continua. Se a cascata continuar, o coração e o cérebro são os próximos. Cada falha sobrecarrega os sistemas restantes, o que acelera o colapso geral. É uma espiral descendente, terrivelmente eficaz. E a medicina intensiva? O que pode fazer? Tenta suportar cada peça individualmente. É exatamente essa luta. Nos cuidados intensivos, os médicos tornam-se na prática substitutos dos órgãos falhados. Usam um ventilador para os pulmões, uma máquina de diálise para os rins. Medicamentos para a pressão arterial? Sim, para ajudar o coração. Mas estão a lutar contra uma maré sistémica. Estão a tentar manter as luzes acesas numa cidade enquanto a central elétrica está a explodir. E há um ponto em que essa luta se torna impossível. Os números sobre a mortalidade que a análise apresenta são avassaladores. São. E não são apenas estatísticas, são a representação de um ponto a partir do qual a medicina moderna passa de uma luta pela recuperação para uma tentativa de adiar o inevitável. Quais são os números? Os dados indicam que a taxa de mortalidade com 2 órgãos comprometidos pode chegar aos 60%. 60%? Se forem 3, sobe para 85%. 85%. E quando 4 ou mais órgãos entram em falência, a taxa de sobrevivência é, na prática, 0. 100%. 100% de mortalidade. É uma cascata que, uma vez atingido um certo momento, ganha uma força própria quase impossível de travar. É o ponto de não retorno. 100%. É um número que não deixa espaço para esperança. É incrível pensar nisto. Então, a partir do momento em que um terceiro, quarto órgão falha, a janela de oportunidade para os médicos deve ser minúscula. Se é que ainda existe. Passamos de um problema com medicamentos, algo que começou de forma tão comum, para um desfecho de uma certeza matemática e terrível. E isto ilustra um dos maiores desafios da medicina intensiva, suponho. Sem dúvida. Uma resposta inflamatória ou tóxica descontrolada pode fazer com que o corpo se vire essencialmente contra si mesmo. E isto não é um evento raro, atenção. Não. Não. Estima-se que no Brasil, por exemplo, 1 em cada 4 pacientes internados em unidades de cuidados intensivos desenvolve algum grau de falência múltipla de órgãos. 1 em cada 4. É uma das complicações mais temidas e centrais da medicina crítica. O que torna esta história, para além de profundamente triste pela perda de quem foi Loborges, um alerta muito poderoso. Sim. Sobre os riscos da automedicação e, talvez mais ainda, sobre o equilíbrio delicado que nos mantém vivos. A harmonia do nosso corpo é, tal como a música dele, muito mais frágil do que gostamos de admitir. A música permanece. A biologia, infelizmente, tem as suas regras implacáveis. Percorremos este caminho, desde a intoxicação até ao colapso sistémico, e a informação que as fontes nos dão oferece uma clareza impressionante, ainda que muito sóbria. Compreendemos o como. Sim. A narrativa que emerge é a da interconexão.
de como uma perturbação aparentemente localizada pode desencadear uma reação em cadeia com consequências devastadoras. Mostra que nenhum sistema no nosso corpo funciona de forma isolada. É uma lição de biologia. E de humildade, tudo ao mesmo tempo. É verdade. E ao focarem-se no que e no como desta tragédia, as fontes acabam por nos deixar a pensar em algo maior. Sim, levantam uma questão que vai muito para além deste caso específico. Um dilema do nosso tempo. Que é? Numa era em que temos acesso quase ilimitado à informação e a medicamentos, em que a autonomia do paciente é cada vez mais valorizada, como é que se equilibra esse desejo tão humano por alívio imediato e controle sobre o nosso corpo? Com os riscos sistémicos e muito reais que vêm com a decisão de contornar o aconselhamento de um especialista. Exatamente essa a questão. A história de Lô Borges, no fim de contas, não é apenas sobre a trágica perda de um gênio da música. É também um reflexo de uma das grandes tensões da vida moderna. A fronteira entre o poder que a informação nos dá e a sabedoria de saber quando não a usar sozinhos.